que não é, né, o transtorno de despersonalização e desrealização? Basicamente, quando o indivíduo ele tem sintomas, tá, de desrealização e despersonalização, mas que às vezes é gerado por outra coisa. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade e doença, isso também do DSM-5, porque ele coloca aqui que, embora indivíduos com transtorno de despersonalização e desrealização possam apresentar queixas somáticas vagas, é dor no corpo, isso aqui e tal, bem como temores de danos cerebrais permanentes, o diagnóstico do transtorno de despersonalização e desrealização é caracterizado pela presença de uma constelação de sintomas típicos de despersonalização e a ausência de outras manifestações de transtorno de ansiedade da doença, tá? Então, mesmo que ele fique preocupado com aquele sintoma, ai meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa com a minha cabeça e tudo mais? Que o transtorno de ansiedade de doença, a pessoa ficar ansiosa achando que está doente, que está tendo alguma coisa e tudo mais. Mas é muito específico para aqueles sintomas dele relacionados à despersonalização. E no transtorno de ansiedade de doença, ele seria para vários outros sintomas que não têm a ver com a despersonalização, tá? No transtorno obsessivo compulsivo, alguns indivíduos com a despersonalização e desrealização podem se tornar obsessivamente preocupados com a sua experiência subjetiva ou desenvolver rituais de verificação sobre o estado dos seus sintomas. No entanto, outros sintomas do transtorno obsessivo compulsivo são não relacionados à despersonalização e realização não estão presentes, tá? Na depressão aqui, sentimentos de dormência, morte, apatia e estar em um sonho não são incomuns em episódios depressivos maiores. No entanto, no transtorno de despersonalização e desrealização, tais sintomas estão associados a outros sintomas do transtorno. Se o despersonalização e desrealização claramente precede o início do episódio depressivo maior ou claramente continua após sua realização, o diagnóstico de transtorno de despersonalização e desrealização se aplica. Então, aqui a gente precisa muito bem avaliar se o paciente possui alguma comorbidade. Esse paciente é depressivo? Esse paciente tem algum transtorno de ansiedade? Esse paciente tem toque? Tá? Então, a gente precisa avaliar todo esse contexto e saber se tem alguma relação. Quando que começou o transtorno, os sintomas, né, de despersonalização e desrealização? Foi antes da depressão? Foi antes da ansiedade, do transtorno de ansiedade que ele tiver? Ou foi durante? Foi depois? E depois de tratado muitas vezes também essa depressão, né, quando a depressão melhora, quando a ansiedade melhora, os seus sintomas de desrealização e despersonalização diminuem, melhora, tá? Isso é muito importante de ser avaliado para a gente saber se ele tem realmente um transtorno de despersonalização e desrealização ou não. Por que isso é relevante? Porque na parte do tratamento, se esses sintomas de desrealização e despersonalização estão ligados a um outro transtorno, o trabalho em cima desse outro transtorno é muito importante, é muito significativo, tá? Talvez a principal coisa que a gente vai trabalhar. Porque se tem essa ligação, se a gente não trabalha com esse outro transtorno, a gente não consegue a melhora significativa, tá certo? A gente precisa também diferenciar de outros transtornos dissociativos, porque eles não devem acontecer, então, os sintomas, em contexto de outros transtornos dissociativos. Outra coisa, também ataques de pânico. Se o paciente às vezes tem ataque de pânico, às vezes dependendo do ataque de pânico, do nível do ataque de pânico que o sujeito tiver, ele pode ter sintomas de transtorno de desrealização e despersonalização. E aí, novamente, a mesma coisa que eu falei. Precisa avaliar onde que aparece, se isso vem antes do transtorno de pânico, ou se vem depois. Se às vezes a própria desrealização gerou o pânico, né? Ai meu Deus do céu, vou ter de novo aquilo. Vou ter de novo aquele sintoma e isso gera o ataque de pânico. Então isso tudo bem precisa ser avaliado ali junto com o paciente, no contexto do paciente, para entender a ordem das coisas, para saber qual o transtorno que precede e tudo mais, e o que precisa ser trabalhado ali, de certo modo, com isso, tá? E os transtornos psicóticos também a gente precisa saber diferenciar, que a presença do teste de realidade intacto, tá, que eu comentei, especificamente em relação aos sintomas de despersonalização e desrealização, é essencial para diferenciar o transtorno de despersonalização e desrealização de transtornos psicóticos. Porque raramente o sintoma positivo da esquizofrenia, tá,
que é justamente as alucinações, delírios e tudo mais, estão presentes. Então, por exemplo, um indivíduo pode reclamar que está morto ou que o mundo não é real. Isso pode ser tanto uma experiência subjetiva, que o indivíduo sabe que não é verdadeira, ou uma convicção delirante. A gente precisa realmente fazer essa diferenciação aí, o teste de realidade está intacto ou não está intacto, para saber diferenciar de um transtorno psicótico ou de um transtorno dissociativo, tá? Então é muito importante realizar essa avaliação aí do indivíduo, certo? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.